Olha só, Eliezer Rodrigues, João Magalhães, Otávio Ribeiro Neto. Nesse quarteto que está do ar aqui, só se salva o Eliezer. Os outros três aqui, tudo ração de linhagem de fome mesmo, vindo do interior, né? Do Rifu que sobrou aqui no estúdio. O senhor suba a cabeça do João um pouquinho, tá, ó, o João tá baixo aí. A gente é um rapaz, né? Não, o Otávio que tá alto demais também. O Otávio é muito alto. O Otávio tá entrando no Guinness Book também, o jornalista mais alto do mundo. O João, não, o Eliezer foi lá, provou lá primeira linha, beleza. O Otávio foi chamado a tempo. Chegou, pegou ainda um pedaço. O pobre do João, coitado. Chegou aqui, quando ele abriu, só veio o cheiro mesmo do Rifu. Só o vácuo. O Marcelo, que nunca anda aqui no estúdio, só quando termina o jornal, inventou que tinha que trazer um recado que não era importância zero. Não tinha necessidade nenhuma desse recado dele. Sem utilidade nenhuma. Ele veio pra cá, acabou com o negócio. Aí veio o João, deu. O Denê tá dizendo que o Otávio chegou, foi oferecer, o Otávio perguntou. Pô, mas tem meio demais, velho. Né? Entendeu? Já tá oferecendo aqui. Mas vamos lá, vamos seguir. Flagra do dia com Jailson Soares. Vamos lá. Olha a imagem de hoje aí, que foi um dos assuntos tratados no jornal Dia News, do vereador Luiz André, que aí dessa história da volta do vereador Luiz André para a Câmara Municipal, também o futuro partidário do vereador Luiz André, e um tema que o Eliezer trouxe de suma importância, que é a polêmica relacionada ao comando republicanos, que ainda não se resolveu, e em função de não ter se resolvido, isso tem prejudicado a formação de outras chapas, a distribuição dos pré-candidatos, aliás. E é um assunto que tem que ser resolvido logo, porque não tem mais tempo a perder. Nós estamos terminando o mês de fevereiro, João, e Otávio, e você que nos acompanha, chegando ao mês de março, e essa polêmica continua. Quer dizer, o prazo está se esgotando não só para chapas proporcionais, mas também para chapas majoritárias, né? Exatamente. Mais uma vez, boa tarde a todos. O prazo da janela, que abre em 6 de março, na verdade, é para formalidades. É para se oficializar o destino partidário. Agora, o momento de articulação, negociação, diálogo, é o momento em que nós estamos. Os partidos, os grupos precisam se encaminhar nesse sentido, para quando a janela for aberta, já haver algo definido, consensuado, pré-determinado para o pleito municipal. O vereador Luiz André confirma que retorna no mês de março. Também é o prazo, Douglas, é importante lembrar, para os gestores de primeiro escalão que querem ser candidatos nas eleições voltarem para o parlamento, né, para os cargos proporcionais de origem. Então, ele retorna no mês de março. Com o retorno de Luiz André, o vereador Zé Filho perde a sua cadeira na Câmara Municipal de Teresina, retorna à condição de suplente, fica fora da atividade parlamentar. Então, nesse sentido, já há um direcionamento. O vereador Luiz André volta para a Câmara Municipal, deve indicar alguém para continuar no comando da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O vereador Zé Filho deixa os quadros da Câmara Municipal de Teresina e ficam abertas as conversas, os diálogos das montagens de chapa aqui em Teresina. Mas, o grupo não é pequeno, o grupo, se a gente considerar os partidos e a quantidade de pré-candidatos, não é pequeno esse grupo ligado ao Palácio da Cidade. Mas não é pequeno também o problema que esse grupo tem para resolver, que é justamente a definição do futuro partidário do prefeito doutor Pessoa, para a partir daí começar a distribuição desses nomes nas diversas chapas proporcionais ligadas ao Palácio da Cidade. Exatamente, Douglas. Até porque a formação das chapas proporcionais, ela passa pelos entendimentos da chapa majoritária. Normalmente, o candidato majoritário, ele é o líder, né, da articulação. Então, é preciso entender quantos partidos vão ficar na base,
quais são os partidos disponíveis para que cada um trace a sua estratégia, lance candidaturas. Tem a questão de divisão por partido, a depender da perspectiva de votação dos candidatos. Quem tem uma perspectiva de votação de 4.000 votos, não deve ficar na mesma sigla de quem tem uma perspectiva de votação de 2.000 votos, porque a gente sabe que isso vai acabar fazendo com que aqueles que têm uma votação menor acabem participando do processo eleitoral simples e unicamente para ajudar, né, para servir de bucha, como a gente fala nos bastidores da política. E a gente sabe que hoje em dia nenhum nome quer isso, pelo contrário, quando o cidadão coloca o seu nome à disposição da população para ser candidato, ele quer mesmo é ser eleito, ele quer disputar a eleição, ter a mesma estrutura competitiva, enfim, tentar se viabilizar. Então, tudo isso demanda de uma solução por parte de como é que vai ficar a distribuição dos partidos e como é que os nomes vão ser distribuídos entre as siglas que vão concorrer nas chapas proporcionais. No caso da Prefeitura de Teresina, a chapa majoritária também enfrenta esse problema, porque ainda não há uma garantia de que o Dr. Pessoa seja o candidato do Republicanos, né? Pode ser que ele seja candidato por um outro partido. Então, é preciso que essas definições sejam feitas dentro do mais breve possível, porque a gente fala que a janela partidária é de um mês, mas na política um mês pode acontecer muita coisa, né? Pode virar a mesa, vamos dizer assim, do ponto de vista da articulação política. Então é necessário, e a gente compreende, que esses parlamentares, essas lideranças, fazem o seu papel ao cobrarem, né, ao reivindicarem uma solução rápida sobre essas questões partidárias na base do prefeito Dr. Pessoa. Paz, o pessoal que... João, não fale bucha não, que o negócio está difícil de arrumar. Se você falando assim, não vai ninguém, entendeu? Espanta, exatamente. O pessoal que tem o menor potencial de votos, que antigamente era tranquilo, né? Você conversava ali para compor, fazia parte e tal. Hoje as pessoas que têm o menor potencial querem formar uma chapa com semelhantes, porque há uma chance de eleição, de 1 ou 2 às vezes, né? Sim. Aí pra você ver como hoje em dia todo mundo, rapaz... Tem vereador que foi eleito com 1.800 votos, né, Douglas? Hoje em dia, para você ver como todo mundo pensa em alguma coisa, né? Ninguém faz nada de graça. Eu ouvi ali de um pré-candidato, eu ouvi mesmo. O pré-candidato dizendo assim, rapaz, não, você não vai participar da chapa. Tá? Eu falei, não, a chapa lá tem gente com 5.000 votos, 4.000 votos. Eu tirei na outra eleição 850 votos. Eu estou tentando aumentar um pouquinho minha votação, porque eu tirando mais de 1.000 votos, eu consigo, pelo menos na direção do mercado aqui em Teresina. Que tal? É por aí, então, o cara já está pensando no que ele vai ter depois, numa direção do mercado. Quer dizer, aí eu perguntei, quer dizer, ele não disse para mim, eu ouvi ele falando com outra pessoa, não, vem cá, a votação era tabelada, quem tem até 1.000 votos ganha a direção do mercado, de 1.000 a 1.500 ganha a direção. Como é que pode isso, né? Douglas, fica à vontade, Otávio. Esse termo usado pelo João, Douglas, boa tarde aos colegas, a todo mundo está em casa mais uma vez, foi utilizada ontem pelo vereador Antônio José Lira, líder do prefeito Dr. Pessoa na Câmara de Teresina. Isso porque na Câmara esteve o deputado estadual Fábio Novo, pré-candidato, reuniu 23 dos 29 vereadores e o vereador Antônio José Lira apareceu numa foto ao lado de Fábio Novo. E aí alguém chegou para Antônio Zé Lira e questionou, sim, e agora você vai apoiar Fábio Novo, não era Dr. Pessoa, como é que fica? Ele disse, lá eu não fico para ser bucha, se referindo a essa formação partidária, a gente que quer o Antônio Zé Lira no PRD do vereador Bruno Vilarinho, ele disse que para ser bucha não vai, só vai se for nessas condições que a gente coloca aqui, em pé de igualdade com todo mundo. Douglas. Pois não, João, você ia falar sobre essa questão do tabelamento de acordo com a direção do mercado, enfim, é do jogo, né? Não é, digamos, ilegal, enfim, mas também não pode ser um exemplo de um acordo moralmente aceitável, enfim, mas é do jogo político. Exatamente, é uma espécie de moeda de troca, né, de articulação, inclusive, né, até antes, né, João? Exatamente. Para tentar... Pelo que a gente tem observado, inclusive conversado nos bastidores da política, muita gente diz que um dos assuntos, um dos objetivos, um dos fatos que ajudaram muito na carreira política do então prefeito Firmino Filho é que ele tinha essa capacidade de, ao conversar com uma liderança, com um vereador, dizer mais ou menos o seguinte, olha, sua perspectiva de votação é essa, então quem tem acima de 4.000 votos
fica com uma secretaria, quem tem 2.000 votos fica ali com uma direção, uma coordenação. Se você tem uma votação menor, você tem direito à indicação de alguma direção de escola, enfim, então, algum mercado. Então, de fato, isso faz parte da cultura de articulação política, e quem sabe fazer esse jogo, com certeza sai na frente na hora de arregimentar apoios, de arregimentar lideranças. Até porque quando o cidadão se predispõe a entrar na política, a gente espera que ele tenha o interesse público, que ele vá lá defender a sua comunidade, vai reivindicar melhorias para a população, mas ninguém aqui é inocente de acreditar que eles estão lá apenas por isso. É claro que também tem o objetivo pessoal, seja ele aceitável, né, que seja aquele objetivo pessoal de crescer na política, enfim, isso é natural, é inerente a qualquer cidadão, a qualquer ser humano, mas também a gente sabe que tem outros objetivos políticos e claro que a gente tem acompanhado isso. Eu não sei, eu só do Elias falar aqui, só para eu não sei como é que volta esse dinheiro, viu? Porque para conseguir 1.000 votos não é barato numa campanha. 1.000 votos, viu? Não é barata a campanha, não. Então você ganha a direção do mercado, nem se você propinar no mercado durante 4 anos, cobrar uma propina até de quem vende verdura, então ainda não paga a conta da eleição, rapaz. De entendeu? Salário muito menos, né? Hein? Em Não, salário, menos, pô, você aí pode. nem entra no jogo. Salário, se o prefeito der o 24º salário, ainda não dá para. Então não sei como é esse negócio, como é que funciona isso. Acho que foi uma força de expressão para dizer que se não for eleito, ganha algum outro benefício, algum outro cargo, outra indicação. Nunca pode dizer assim, você não foi eleito, o que você gastou, você não tira todo. Mas vamos dar uma oportunidade para ele bater esse prejuízo. Né? Se tem vereador eleito que passa 3 anos pagando dívida. Exatamente. É interessante, o Elias acabou de citar essa frase, né, de que a gente ouve de que um cidadão ganhou a eleição, mas tem uma dívida para pagar. Já ouvi de um candidato que caro mesmo é perder a eleição, porque se você ganhar, você consegue resolver o problema ao longo do mandato. E quando ele quita, já tem outra eleição. Tem prefeito aí, Otávio, que ele pega lá o dinheiro emprestado lá, o volume é tão grande, porque é campanha cara e tal, e ele passa 4 anos, os 4 anos do mandato pagando o agiota, seja quem for lá e tal. Financiador. Financiador. O agiota, né? Estão falando financiador por questão de educação. Mas aí, o que é que ocorre? Ele é candidato à reeleição. Aí, às vezes o prefeito é tão desorganizado que o cara passa 4 anos, ele não se prepara para uma reeleição. Diga, agora que eu passei 4 anos, eu vou me preparar para não pedir. Não, o prefeito é, como se diz no popular, esbagaçado, não liga para nada. Aí ele, quando você vai pagar um carro, você fica louco para receber aquele papel da quitação do veículo, né? Então vou quitar o veículo e tal. Hein? Pois é, quitou. Aí o prefeito recebe no último mês o comprovante de quitação e automaticamente ele manda outro para renovar o débito para a reeleição, né? Para concorrer. Não, eu não entendo essas coisas de política. Aí você pergunta, não, rapaz, mas não é só com salário de prefeito? E pagar toda essa conta só com salário de prefeito? Pelo amor de Deus, aí não dá, né? Aí não quer que eu fique, né? Quer estar em Papai Noel, mula sem cabeça, saci pererê. Pois não, Otávio, pode falar. Eu ia dizer justamente isso. Quando se quita a conta, abre-se o crédito para a eleição seguinte, que já está batendo a porta. Esse caso cartão que você de crédito, citou né? Você vai pagando cada mês, a conta vai o crédito vai aumentando proporcional, vai voltando. São 10 de 200. Pagou 200, volta 200. No outro mês, 200, mais 200. É assim. E deixa o limite pro outro. Hein? Deixa o risco pro outro. O risco pro outro. Agora, caro mesmo, quando você vai perder. Agora, aí é ruim. Aí, meu amigo, é um negócio que dá mesmo. Ó, falando em sessão municipal, e não só de Teresina, mas no interior do estado também, o governador Rafael Fonteles falou sobre as bases ligadas ao governo do estado no interior. Ele disse que cada uma vai ser respeitada, todas elas serão respeitadas, porque, claro, como disse o governador, cada município tem suas características próprias, mas ele vai continuar trabalhando para unificar essas bases. Acompanhe. Não é igual a eleição estadual. Então, uma coisa é a base do governo em âmbito estadual. Nos municípios você tem especificidades que você tem que respeitar. O que mais que a gente pode fazer é sugerir, né, que essa nossa base, onde for possível, se mantenha unida para fins de maior chance de sucesso nessa caminhada. Mas não há como haver nenhum tipo de imposição. Política é a arte do diálogo, como todos nós sabemos. Então, da nossa parte, o incentivo sempre pela união da base. Ezequiel Araújo, e o governador, pelo menos os exemplos que a gente tem tido acesso, ele tem conseguido
sucesso. Por exemplo, Parnaíba ele está conseguindo unir a base, não é? Floriano, Picos, a base está unida. Ele tem conseguido e não duvide não, claro, 100% não vai, mas ele deve conseguir em muitos casos. Ezequiel, acho que sou eu, né? Estou confundindo. Ezequiel Rodrigues, o Eliezer Araújo, é uma mistura, a idade, 49 anos. Hein? Tá tudo em casa, então vamos lá, vou recobrar a consciência aqui. Eu recebo como um elogio. Claro, todo mundo competente, todo mundo... Eliezer, como eu estava dizendo, pode ser que 100% não dá, nunca você consegue 100%, não consegue agradar, nem desagradar você consegue 100%. Mas ele tem mostrado, o governador não é de hoje, essa capacidade de articulação em muitos municípios, esses maiores que eu acabei de citar, Parnaíba, Picos, né? Ele tem conseguido fazer essa união e vai conseguir em vários municípios, porque cada um que ele consegue é um problema a menos na agenda política dele. Exatamente, é um preparo para 2026. Em 2026, o governador Rafael vai poder disputar a reeleição e tem a eleição proporcional para deputado estadual, federal, a majoritária para senador, 2 vagas. O grupo político vai querer indicar nomes. Então, é uma pavimentação importante e necessária. Então, Douglas, a regra básica é: o governador deve apoiar quem o apoiou em 2022, devolver o apoio que recebeu pessoalmente de determinada liderança no município. Se o candidato é do PT, ok, é um aliado natural. Se tem uma oposição do Progressistas, por exemplo, adversário natural. Agora, quando entram em jogo siglas como PSD, MDB, Solidariedade, aí é preciso aguçar o critério pessoal, porque alguns prefeitos, usando do oportunismo, da circunstância, podem sair de partidos adversários, como Progressistas, buscar uma filiação ao PSD, ao MDB, ao Solidariedade ou ao PSB de Bola, por exemplo, para tentar se aproximar do governador. Não deve funcionar. O governador sabe, tete a tete, pessoalmente, quem o apoiou em 2022 e quer dar esse apoio em 2024. Agora, existem questões mais complexas. Eu vou citar aqui o exemplo da cidade de Água Branca. Lá em Água Branca, o atual prefeito Júnior Ribeiro é do PSD e é sobrinho do secretário de Transportes do Estado, Jonas Moura, um aliado de primeira hora do governador Rafael Fonteles. A sua vice-prefeita, que me falha a memória agora, é do PT. Essa chapa tem direito de buscar a reeleição. Só que uma movimentação recente embaralhou o cenário político. Por quê? Para atrair forças que eram da oposição no município, o atual prefeito Júnior Ribeiro cedeu a vaga de vice, ofereceu, olha, venham, e atraiu o grupo que ele venceu na eleição passada, oferecendo essa vaga de vice. E aí, a vice-prefeita Marinalva, o Otávio acabou de me recordar, não ter aceitado essa situação. Ameaçou um rompimento para ela ser candidata também. Então, nesse caso, é que a circunstância fica mais difícil de ser consensuada. É esse o diálogo que o governador quer que prevaleça. Que quem é da base, está na base, permaneça na base, unido na base. João, esse alinhamento é um alinhamento, indiscutivelmente, o foco principal é 2024. Mas não dá para desassociar do ano de 2026. Porque, claro, todas aquelas lideranças que passaram para a base governista, ou que passaram não só diretamente, mas aqueles que também passaram por tabela, ou seja, entraram como apoiadores, pré-candidatos a vice, a vereador, esses vão ficar para 2026. Então, o governador começa a ampliar essa base. Então, isso é uma estratégia difícil, mas uma estratégia que o governador tem mantido firme, que é ampliar a base, deixar a base mais fortalecida em todos os municípios e, ao mesmo tempo, construir um apoio que facilite a sua caminhada visando a reeleição. Dá uma confusão maior agora, mas a médio prazo gera muitos benefícios para o governador Rafael Fonteles, não tenha dúvidas disso. Agora ele vai precisar, obviamente, ter mais argumentos, tentar negociar, como está ocorrendo lá em Parnaíba, né, onde tinha o Grupo Esperança, que era um grupo forte, mas o governador foi lá, deixou bem claro que o doutor Hélio
é o candidato que tem o apoio dele, mostrou lá os seus motivos, seus números, enfim, sua leitura, e fez com que a grande parte do grupo, que era do grupo intitulado Esperança, hoje já declare apoio, né, a doutor Hélio, como é o caso de Florentino, do jornalista Hilder Monção e outros nomes do grupo Esperança. Isso tem ocorrido também em outros municípios. Eu lembrava que tem José de Freitas, tem a cidade de Oeiras, tem a própria cidade de Esperantina, em Barras. São muitos candidatos da base, né, que estão disputando essas prefeituras, mas para o governador o que interessa é que todo mundo esteja alinhado a ele para que em 2026 a situação política dele, eleitoral, seja muito mais tranquila. Então agora ele aposta em usar todos os argumentos que puder para facilitar a vida dele lá em 2026, quando todo mundo já tiver agasalhado ali na base do governador Rafael Fonteles, a situação para ele fique muito mais tranquila quando ele for disputar a reeleição. Otávio, é uma verdadeira engenharia, mas o governador é bom de cálculo, né? Bom de cálculo, matemático, só que tem um cálculo, Douglas, que pouca gente está observando, que é o seguinte: alguns prefeitos ou lideranças que não votaram em Rafael Fonteles, votaram em Silvio, fizeram campanha para Silvio e seus aliados, após eleição, aderiram a algum aliado do governo Rafael Fonteles. Cito, por exemplo, o município de Piripiri, o ex-prefeito Luiz Menezes votou em Silvio, votou em Marden, votou na chapa fechada da oposição. Só que passada a eleição, está indo, deve se filiar ao PSD, do deputado federal Júlio César, da senadora Jussara, ou seja, se aproxima do Palácio de Karnak, até como estratégia, para evitar que o governo pese a mão nesses municípios. Caso parecido com o do prefeito de Campo Maior, Joãozinho Félix, que votou em Silvio e seus aliados e, passada a eleição, declarou apoio, deve se filiar ao PDT, que está sendo montado pelo deputado federal Flávio Nogueira e Flávio Nogueira Júnior, e assim evita que o braço do Estado pese também no município. Então, há esse cálculo que o governador tem que fazer a parte, porque aí o governador vai rivalizar com os seus aliados a nível estadual, deputados federais e estaduais, nesses municípios. Então, é muita conta, é muito cálculo, mas como se antecipou, o governador Rafael Fonteles é bom de matemática. Ainda falando sobre o governador Rafael Fonteles, vamos... Em uma das manchetes do Jornal Dia, nós trouxemos a seguinte informação, que o governador iria fazer uma reanálise das contas públicas para tentar aumentar o percentual de reajuste linear dos servidores. E foi exatamente sobre este assunto que o governador falou. Equilibrar ainda mais as contas públicas para melhorar o reajuste dos servidores. Estamos em discussão, acho que é quinta-feira a reunião. O governo vai se esforçar ao máximo para melhorar a proposta, mas a limitação orçamentária ela é sempre um guia para nós, porque eu que venho da Secretaria de Fazenda, tenho muita preocupação com o equilíbrio fiscal, porque é com o equilíbrio fiscal que a gente garante não apenas o salário e o reajuste dos servidores, como também as demais políticas públicas que dependem de investimentos, dependem de um custeio da máquina pública. Então, tem que olhar para o conjunto orçamentário de forma completa. Não pode priorizar só um aspecto, temos que priorizar todos, e esse é o trabalho difícil, né? O cobertor é curto, você estica para um lado, para o outro, estica para um lado, falta do outro. Então, a gente tem que ter realmente muita sabedoria, muita ciência, muito diálogo para poder chegar no entendimento de todas as partes e ficar todo mundo, pelo menos, parcialmente satisfeito. Olha, o governador foi secretário de Fazenda 8 anos, quase 8 anos. É matemático. Do Concefaz. Presidente do Concefaz. Entende como ninguém de cálculo, finanças. Ajudou na reforma tributária. Ajudou na reforma tributária. Então, só tem um jeito de agradar todo mundo. É o governador dar, digamos, 30% de aumento linear. Aí todo mundo, talvez não agrade todo mundo ainda, mas agrada a maioria. Só que não paga. Não paga como? As contas públicas não aguentam. Quer dizer, a gestão, como disse o governador, com responsabilidade. Então, é feito, assim, em linhas gerais, arrecadação própria do Estado, não é? Mais ICMS, né? ICMS também, entre ICMS é o FPE, não é? O FPE, entra outros impostos, enfim, soma-se tudo isso, vê a despesa,
faz ali uma conta simples e vê o que sobra. Porque, por exemplo, cada funcionário que você contrata tem um impacto não só no salário, mas um impacto em impostos, em estrutura de trabalho. Quer dizer, é um impacto muito grande. Ele ofereceu um percentual, disse que vai melhorar dentro da realidade do Estado, mas não vai ser muito mais do que isso, aliás, porque não dá, né? Exatamente, não basta ter a intenção, tem que ter a responsabilidade. Inclusive, existe uma lei que regra o gasto com pessoal e é a lei de responsabilidade fiscal. Existe um limite, é preciso se ter ciência da capacidade da máquina pública de honrar essa principal despesa, que é a despesa com pessoal. Não é simplesmente aumentar porque tem vontade ou porque está sendo pressionado para aumentar os salários. O governador sabe do impacto da folha, da injeção de recursos, da importância para as famílias, para o comércio, para a economia. Agora tem que ter certeza de que aquilo vai ser honrado. Até porque o Estado tem outras obrigações. Tem aquilo que é obrigação na área da saúde, da segurança, da infraestrutura, do saneamento, do esporte, da cultura, de tantas políticas que não podem parar. E os outros investimentos que representam avanço, evolução, precisam do caixa do governo também, não podem ser desconsiderados. Então é com esse olhar de prudência que o governador Rafael tem se posicionado antes de declarar um aumento. Porque um aumento, Douglas, de 4% aproximadamente, representa mais de 230 milhões de reais por mês de impacto como despesa de pessoal para o governo do Estado. João Magalhães, eu sei que esse stick, esse cabo de guerra, não é? Acontece sempre na database, no reajuste, mas é como disse o Eliezer, existe lei de responsabilidade fiscal, existe uma série de impeditivos legais que mesmo que o gestor queira, ele não pode ultrapassar. Primeiro, porque pode sofrer punição. E segundo, porque não adianta eu oferecer 20%, e logo no mês seguinte eu não pagar, atrasar salário. Do que adianta isso? Exatamente, a repercussão seria muito pior, não só a repercussão política, mas a própria repercussão econômica. Afinal de contas, a gente sabe que o pagamento em dia do servidor, é claro, que é um ponto essencial para garantir a própria economia piauiense dentro ali do equilíbrio. O governador é oriundo, como vocês disseram, da Secretaria de Fazenda, então ele sabe muito bem fazer os cálculos do quanto é possível reajustar o salário dos servidores. Não pode simplesmente se empolgar e tentar ofertar um aumento maior do que é possível pagar, porque aí depois o impacto negativo vem muito maior. A gente sabe da importância das contas do governo do Estado estarem equilibradas, porque é exatamente isso que garante pagamento em dia e principalmente que o Estado funcione para o restante da população. É bom lembrar que o Estado não é feito apenas de servidores públicos, são essenciais, são importantes, estão na ponta ali prestando serviço para a população, mas a população é a garantia do equilíbrio das contas que vai fazer com que o governo do Estado preste bem os serviços públicos na área da saúde, da educação, faça investimentos, melhore as estradas, enfim, ações que de fato beneficiam a todos os piauienses. Então, é de fato necessário ter essa responsabilidade fiscal, manter esse equilíbrio, e é a área que o governador domina, porque é onde ele esteve ali por mais de 7 anos. E aí um componente não menos importante, tão importante quanto, Otávio, é essa queda no repasse do Fundo de Participação dos Estados, no FPE, queda de repasse de um modo geral, essa imprevisibilidade, porque quando você fala em queda, não, a gente tem aí uma certa previsibilidade. A gente já sabe que vai cair mais ou menos 2,5%, 2%. Não tem previsibilidade nenhuma. Cai 3%, cai 8%, cai 10%. Então, quer dizer, é um cenário instável. E aí o que é que se faz num cenário instável? Mais cautela ainda, né? Não se pode dar esse reajuste, Douglas e amigos, no limite da possibilidade que a Constituição estabelece de gasto com pessoal, porque diante de uma instabilidade dessa que você coloca, não vai ter um colchão para amortecer essa queda. Então vai que se dá um aumento no limite desse gasto, esse repasse cai, vai pagar como?
acredito eu, Douglas, que o governador esteja projetando até uma melhora mais significativa nos salários dos servidores com o crescimento econômico do Estado, que está previsto já para os próximos anos. Por exemplo, o governador anunciou ontem, juntamente com a empresa que vai cuidar da energia verde do Piauí, do hidrogênio verde, que já começa em outubro a construção da primeira usina lá em Parnaíba. Então, melhorou as finanças do Estado, consequentemente vem essa melhora nos salários dos servidores. Agora, um ponto importante e que já é de se observar, essa mesa de negociação criada na gestão Rafael Fonteles, onde você coloca numa mesma roda de diálogo a equipe econômica do governo, com administração, com planejamento e representantes de mais de 40 sindicatos, para você não ter a descontinuidade dos serviços públicos, como, por exemplo, greve. Então, antes que se chegue a esse limite do serviço público, que é uma greve, você senta com todo mundo em uma mesa para dialogar sobre esse reajuste. É o que está acontecendo. O governador apresentou coisa de 5,6%, os servidores querem 22% dividido em 11%, o que é pesado para o governo, mas nessa entrevista o governador deixa claro que vai tentar melhorar um pouco. Claro, não é possível chegar a esses 11% que os sindicatos estão querendo, mas já é possível chegar a um consenso para evitar que os serviços do Estado sejam descontinuados.